turminha, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Vamos lá! Para a aula de hoje, sabe do que nós vamos falar? Tcharam! Nós vamos falar sobre medidas de comprimento. Para tudo, professora, como assim? Nós já falamos sobre medidas de comprimento. Muito bem, vocês estão ligadinhos, já falamos. Só que a aula de hoje é para colocarmos em prática tudo aquilo que nós já estudamos. E eu estou de olho em quem está treinando aí em casa, hein? Vamos ver? Prestem atenção. Para falarmos de medidas de comprimentos, nós temos que falar primeiramente sobre as medidas não padronizadas. Vamos lá. Medidas não padronizadas. Tcharam! Tem um não, já está falando que não tem padrão. Se não tem padrão, não mantém a medida sempre. Ela vai variar. Por quê? São medidas que nós usamos partes do corpo. A palma da mão, os pés, o tamanho dos seus passos, os braços, polegadas. Então, se são medidas que nós usamos o corpo como base, né, para fazermos as medidas, então ela vai variar de acordo com a pessoa, do tamanho da pessoa. Então, são medidas que variam de acordo com a pessoa. O tamanho da mão, o tamanho do pé, certo? Vamos ver alguns exemplos sobre as medidas não padronizadas. Aqui nós temos 4 exemplos de crianças utilizando partes do corpo para conferir medidas no espaço, em determinado espaço. A Maria está vendo aqui, ó, essa medida da parede da casa dela. Então, ela está colocando um pé em frente ao outro. O João já está conferindo a medida da sala dele, da lousa da sala dele, com a medida dos braços dele. Aqui o Henrique já está conferindo a medida da mesa dele, apoiando o lápis, né? Os lápis ele está usando um em frente ao outro. Será que todos os lápis têm a mesma medida? Aqui no caso ele pode também usar o palmo, né, para fazer essa medida. E embaixo nós temos o João, outro João, fazendo a medida do lápis usando o polegar, usando a quantidade de dedinhos, quantidade de polegares para fazer a medida de um lápis. Vimos situações diferentes usando as partes do corpo. Agora vejam, quando nós vamos para as medidas padronizadas, muda tudo. Quando eu estava nas não padronizadas, não tinha um padrão. Agora sim, agora tem padrão. Aqui é totalmente o contrário. Aqui tem padrão, é universal em qualquer parte do mundo. Se é universal, professora, é lógico que é em qualquer parte do mundo. Estou fixando isso com vocês. Prestem atenção. Medidas padronizadas, elas vão ser iguais em qualquer parte do mundo. Aqui no Brasil, no Japão, seja lá onde for, certo? E aí, o que nós temos? O metro, centímetro e o milímetro, que nós já vimos aqui em nossa aula. E nós vimos que o 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, ou então, dentro de 1 metro, também tem 1000 milímetros, certo? Vimos que 1 centímetro, dentro dele tem 10 milímetros, que são aqueles risquinhos pequeninos que tem. Tranquilos? Partimos. Medidas padronizadas, temos aqui vários exemplos para vocês. Vocês vão observar que em cada exemplo temos um instrumento de medida diferente. Mas, independente se eu estou usando régua, trena, fita métrica, metro articulado, a medida é universal, tem um padrão. Se eu medir em uma régua 30 centímetros e for pegar uma fita métrica e medir 30 centímetros, vai dar a mesma medida, porque são medidas padronizadas. Ô professora, mas eu estou usando instrumentos diferentes. Não importa, medidas padronizadas, certo? Gravem isso. Vamos ver os exemplos que nós temos. Temos aqui um papai fazendo a medida da janela e o titio está ao lado anotando. Por quê? Ele vai colocar cortina aqui. Se ele pegar a medida errada, vai dar erro na hora de montar a cortina. Ou ela vai ficar pequena demais, ou vai ficar muito grande, certo? Aqui temos a costureira, olha lá ela com a fita métrica. Aqui também, ó, aqui é uma trena que ele está usando. Aqui já é a fita métrica. A menininha lá no pediatra, a galera que vai ao médico, olha lá ele conferindo a medida dela. Ela está usando uma régua de parede, né? Régua de medir.
a altura. Em muitas casas, muitas crianças têm essa régua, né? Um adesivo que coloca na parede. Nos consultórios dos pediatras também tem. Temos aqui, ó, outro modelo de régua diferente daquele, né? Outro modelinho de régua pra gente conferir a medida dos meninos, ó. Está dando diferença na altura deles. E lá embaixo temos a Julieta fazendo a medida do chão da casa dela usando uma trena. Vimos aqui exemplos diferentes, com instrumentos diferentes, porém a medida é padronizada, certo? Tranquilos? Bora lá! Quando vamos usá-las? Quando usar essas medidas? Vejam, para falar sobre medidas não padronizadas, professora, se as não padronizadas não têm padrão, então não vamos usá-las? Sim, nós vamos usá-las. Quando? Prestem atenção. Quando não ter nenhum instrumento de medida à sua disposição. Então, por exemplo, eu estou num lugar e preciso conferir uma medida, não tenho uma régua, não tenho uma trena, não tenho uma fita métrica, então não vou fazer? Eita, perdeu minha aula então. Lógico que você vai fazer. Na aula nós falamos, medidas não padronizadas, usamos partes do nosso corpo. Então, sim, você vai fazer a medida desse espaço usando partes do seu corpo, certinho? Professora, mas eu não sei como. Você vai apoiar a sua mão. Eu quero saber a medida o comprimento da janela. Então, você vai lá na janela colocar um palmo do lado do outro, sem dar espaço. E aí, no final, você vai contabilizar. Deram 16 palmos. Beleza, 16 palmos. Nesse momento, você tem essa informação, que é a média de 16 palmos. Mas sabe o que pode acontecer? Depois, quando você ter um instrumento de medida padronizado, por exemplo, a fita métrica ou a trena, você pode conferir, ou até a régua, você pode conferir a medida do seu palmo. Se foram 16 palmos, o seu palmo deu 10 centímetros, então quer dizer que você vai só somar a quantidade de palmos e vai ter o resultado, certo? Vimos aí que podemos usar as medidas não padronizadas quando não temos um instrumento de medida à nossa disposição. Só que aí vem as padronizadas. Quando que eu uso elas? Quando eu preciso passar uma medida exata de um espaço, de algo, de um determinado lugar. Exemplo, o tamanho da cortina. Você vai conferir a medida da janela, igual o exemplo que estava ali. Viu que a janela tem 5 de largura e 6 de altura. Você fez o uso da fita métrica, vai passar a medida exata para a costureira fazer a cortina do tamanho exato. Se você não ter o valor exato, com certeza vai dar algum erro, certo? Pode ficar menor ou maior. Tranquilos? Agora, vamos usar um pouco do que nós já aprendemos na nossa aula. Temos aqui uma brincadeira que se chama pega-rabo, onde a criança coloca várias fitinhas amarradas atrás aqui da roupinha dela, e aí os amiguinhos vão pegando os rabinhos, né, dela. Tem rabos de vários tamanhos, maiores, menores, tem rabos de tamanhos iguais. E vejam aqui os rabicozinhos que os amiguinhos já tiraram. Tem esse na cor laranja, azul, rosa, verde e marrom. Gente, nesses exemplos, nós estamos vendo tamanhos variados. Aqui, qual que vocês acham que é o rabo que tem o tamanho maior? Muito bem, tá na cara qual que é. É o pink, o rosa, bem rosa, ele está aqui. Ele foi o que está com o tamanho maior, ó. Quando eu faço aquele risco à frente, nós conseguimos ver até onde ele foi. Agora eu quero ver você aí de casa, se você está bom de medida. Você aí de casa tem uma ideia de quantos centímetros tem esse rabo cor-de-rosa? Esse que está representando o risco rosa? E aí? Ó, tem gente falando 10 centímetros, tem gente falando 5. Tem gente que falou 7, 12. Ó, será que vocês estão certos? Nós já vamos conferir. Agora, qual foi o rabinho aqui da brincadeira que saiu com o menor tamanho? Só de olharmos está nítido, né? É o verde. O verde veio só até aqui, ó. Muito bem. Aqui está o rabo verde. E aí? Vamos estimar. Vamos fazer uma estimativa.
Qual é a medida que vocês acham que tem esse rabinho verde? Esse tracinho que está representando o rabinho desta brincadeira, tá? E aí? 2 centímetros? Será que são só 2? 3? Mais alguém? 7? Então vamos ver. Chegou a hora de conferirmos. Olha lá, a régua apareceu. Vamos conferir qual é a medida que foi para cada item? Gente, olha lá, quem falou 2 centímetros? Uau, acertou! Parabéns, está muito bom de medida. Gente, saiu certinho, ó. O rabinho menor, ele representa 2 centímetros. E o maior, olha, teve gente que falou 10 centímetros. Olha lá, gente. Ele parou ali, ó, em 10 centímetros mesmo. Uau, vocês estão muito bons de medidas. Adorei. Agora tem outras medidas que saíram aqui, ó. O azulzinho, 3 centímetros. Vamos ver qual outro que tem. O marronzinho aqui, 4 centímetros. E o laranja, olha lá. O laranja, eita professora, que deu erro. Alguma coisa aconteceu. Prestem atenção nesta explicação. Para tudo que você está fazendo e fique atento à explicação. Neste momento, uma medida não deu exata. Ela passou de 7 centímetros, que é o caso da medida laranja. Ela não ficou só em 7, ela passou 1, 2, 3. Parou aqui no 3. Então, quer dizer que ela tem 7 centímetros mais 3 milímetros. Ok? Vocês vão, quando passar, vocês contam quantos risquinhos ela passou. Ah, passaram 3 risquinhos, quer dizer que são 3 milímetros, tá bom? Nesse caso, nós temos 7 centímetros e 3 milímetros. Tudo bem? Gravaram aí? Vamos lá! Vimos aqui essa brincadeira do jogo do pega-rabo. Conferimos as medidas de cada rabo. O menor rabo tem 2 centímetros e o maior rabo teve 10 centímetros. Certinho? Bora! Vamos agora brincar de verdadeiro ou falso. Eu quero ver quem tá antenado aí em casa. Quem prestou atenção nas aulas vai conseguir responder assim, ó, facinho, tá? Muito fácil. O pediatra mediu a criança com uma trena. Naquele exercício lá anterior, o pediatra, dentro de um consultório, ele usa uma trena. Ele mediu a criança com uma trena. Vocês estão recordando? Não, né, gente? A trena não é um instrumento de medida do pediatra. Ele é um instrumento de medida do arquiteto, do engenheiro, do pedreiro, certo? O pediatra, ele não usou. Então, é uma informação falsa. Próxima. A costureira usa o tamanho dos pés para medir os tecidos. Jesus amado, pensa, costureira. Pegando os tecidos que ela comprou limpinhos, novinhos, coloca no chão e confere a medida, faz a medida com os pés. Isso tá certo, Brasil? Não, não tem como. Imaginem, isso é uma medida não padronizada. Ela poderia até usar a palma da mão. Mas os pés, imaginem só, né? Não ia dar certo, com certeza não. Não ia ser algo prático e rápido. O que a costureira usa, nós já sabemos, é a fita métrica, né? Pela sua flexibilidade, para melhor adaptação do tecido. E ela pode usar também 1 metro, né, gente? Que é uma régua grande de 1 metro. Tranquilos? Então, esta resposta, essa informação também é falsa. Agora, o pedreiro usa a trena para medir o terreno. E aí, gente? O pedreiro trena terreno, será que dá certo? Sim, dá certo sim. A trena é um instrumento de medida feito de um material mais resistente, e também com uma medida maior, né? Tem trenas até de 30 metros, adaptada para os terrenos, né? Então, elas não se sujar, é só passar um paninho que limpe, e elas são mais resistentes. E esta informação é correta, é verdadeira, por isso o Vzinho eu estou colocando aqui. Agora, mais uma. Podemos usar as medidas não padronizadas quando não temos algum instrumento de medida. E aí, gente? Eu posso usar as medidas não padronizadas quando eu não tenho
à disposição um instrumento de medida padronizado? Sim, essa resposta é correta. Eu posso sim, porque eu tenho meu corpo como base para poder fazer essas medidas. Agora, se eu tenho instrumentos de medidas à minha disposição, é lógico que eu vou utilizá-los para ter a medida exata. Tranquilinho, né, gente? Viram quantas informações nesse slide? Então vamos lá. Vamos praticar mais uma atividade. Vejam, temos aqui uma situação. O avô de Lucas já pescou peixe de todos os tamanhos. Se é conversa de pescador, eu já não sei, porque pescador inventa o que quer, né? Lucas foi desafiado a colocar em ordem crescente as medidas de comprimento dos peixes, classificando-os. Então vejam, ele já teve peixe, já tenho aqui o exemplo para vocês. Ele, segundo o avô dele, ele pescou um peixe de 3 metros. Uau! 3 metros, nós sabemos que 1 metro tem 100 centímetros, então 3 metros vai ter 300 centímetros. E vimos aqui, olha só outra medida que ele deu, gente, vamos ver quem tá antenado. Que um peixe dele tem 400 milímetros. Poxa, 400 milímetros, então é muito grande. Se você está prestando atenção na aula, sabe que não, 400 milímetros vai representar 40 centímetros. Vimos os exemplos aqui. Vamos dar continuidade? Vejam, pegamos os dois últimos, o de 3 metros e o de 400 milímetros, e fizemos ali a classificação em centímetros. Vamos ver agora os próximos. Temos um peixe de 1.500 milímetros. Professora, tudo isso? Gente, milímetros, ok? Temos um de 12 centímetros, tá tranquilo. E temos um de 1.000 milímetros. Poxa, professora, 1.000? Nós vamos fazer a transformação, a classificação em centímetros e vamos ver como que vai ficar. Então, vejam só, o de 1.500 milímetros, professora, só 150 centímetros. Isso mesmo. Ou então, 1,5 metro. 1,5. Ó, 1,50 metro. Certo? Agora, 12 centímetros, todo mundo já sabe classificar 12 centímetros. Eu coloco 12 cm. 12 cm. E o de 300 metros, ou de 3 metros, 300 centímetros. E o de 400 milímetros, 40 centímetros. Por que eu trouxe essa atividade para vocês? Sempre quando nós falamos em medidas de comprimento, nós estamos falando ou em metros, ou em centímetros, ou em milímetros. Nestes casos que nós estamos abordando aqui na aula. E nós sabemos que dentro de 1 metro tem 100 centímetros. E ainda assim, dentro de 100 centímetros, nós temos 1.000 milímetros. Essa atividade foi para fazer esse desafio com vocês, para vocês fazerem essa transferência de valores, certo? 1.500 milímetros significam 150 centímetros, ou 1,5 metro. 12 centímetros, aqui está a representação dele. 1.000 milímetros, quando eu vou transformá-lo, vai dar 100 centímetros, certo? Ou 1 metro. 3 metros é a mesma coisa que 300 centímetros, ou então 3.000 milímetros. E aqui, 400 milímetros é a mesma coisa que 40 centímetros. Certinho? Vamos agora, então, revisar o que vimos na aula de hoje. Nós falamos sobre medidas padronizadas, não padronizadas, os valores dessas medidas e fizemos aí exemplos com instrumentos de medidas e o uso deles. Por hoje é só. Continuem os estudos em casa. Um beijo, um abraço e um queijo e até a próxima.